Já temos mais um participante, que é o Eloy. E agora temos a Maria Aleixo, que é a Maria Amélia. Ana Gonçalves, Susana. Frederico, está na hora, não está? Sim, senhora. Sejamos Então, Frederico, europeus. procure falar de frente para o seu microfone do computador para que a gravação saia bom. Olá, Leandro, estás bom? Tudo bem. Olá. Então, só um segundinho, dê-me só um segundo. Aqui que já está. Uhum. Conectando, está conectando. Já estás. Recording in progress. Já estás também. Obrigada. Eu vou estudar. Obrigada. Peço desculpa por este momentinho, mas tive que vir a ligar ali o Zoom da Lourdes. Está a fazer um feedback. Fazer um feedback, não sei como é que é. Aplicativos. Desculpas. É oferecer aplicativos. Não faz mal. Não é isso? Não é que tivesse sido feedback. Pronto, então vamos começar. Eu tenho aqui um grande eco, não sei de onde é que ele vem, mas vamos então. Frederico, agradecia que iniciasse a sua... Sim, senhora. Antes de mais nada, boa tarde a todos e um conjunto de generalidades para nos localizarmos e eu próprio me localizar dentro destes assuntos. Antes de mais nada, ouvi falar em Pierre Teilhard Chardin quando eu estava no ensino secundário, no liceu, como se falava naquela altura. Estamos finais dos anos 50, princípio dos anos 60, ainda fazia muita confusão a relação entre a criação e a evolução, mas as coisas passam pelo pleonasmo e vão evoluindo. Depois, durante muitos anos,
Não abordei este assunto, nem ouvi falar nele, e aqui há uns anos esta parte, sobretudo quando os últimos papas, a partir de João Paulo II e Bento XVI, começaram a fazer referências explícitas ao pensamento de Pierre Teilhard de Chardin, dá-se também a coincidência de o António Paixão e outras pessoas terem lançado a Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portugal, em imitação de outras associações irmãs, a principal das quais em França, mas também em Espanha, também em Inglaterra, e tenho participado, enfim, sobretudo através de leituras, e não estou nada arrependido, e acho que é muito interessante as pessoas que, como eu, por um lado, procuram ter uma vida espiritual, religiosa, adulta, e, por outro lado, uma vida profissional adulta, irmos refletindo sobre as informações que vêm de vários lados. Entrando no nosso personagem, o António Paixão orientou a primeira reunião aqui há 15 dias, e eu quero só salientar o seguinte: há dois aspectos do Pierre Teilhard de Chardin que o preparavam para que dele emergisse o pensamento que hoje em dia nós estamos a estudar. Por um lado, estávamos a falar com um homem com uma mundividência, um conhecimento de perto do mundo e das suas civilizações, muito para além do que era normal na altura, e penso mesmo que hoje em dia. Lembrando rapidamente, Teilhard de Chardin era francês, mas dado os acidentes da história, nomeadamente o corte de relações entre a República Francesa e a Igreja Católica, levou à expulsão das ordens religiosas no início do século XX de França, e que ele veio a terminar depois a sua preparação para o sacerdócio em Inglaterra. Deixa de ser curioso, mas as ordens religiosas são expulsas de um país católico e depois vão-se alojar em países, neste caso, protestantes. Mas a história é cheia de contradições. Além disso, e rapidamente, Teilhard de Chardin, além, obviamente, de França e da Inglaterra, deu aulas no Egito, deslocou-se em estudos a vários pontos do mundo, a China de longe, aquele onde esteve mais tempo, mas também ali na zona da Indonésia e da Birmânia, e também no continente africano, e sobretudo no continente norte-americano, onde passou os últimos anos da vida. Portanto, era uma pessoa que tinha uma vivência real de estar em vários sítios e falar com pessoas que tinham pontos de vista muito diferentes. Há, no entanto, uma coisa que é importante também marcar, que foi a sua atitude durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Exatamente porque houve um corte de relações entre a República Francesa e a Igreja Católica, os sacerdotes que quiseram apoiar todos os soldados, neste caso do exército francês, que queriam, enfim, ter acesso às cerimónias e ao apoio da Igreja Católica, não encontraram outra forma do que não ser oferecerem-se como maqueiros. Ou seja, portanto, eles não eram combatentes, que iria contra a sua ordenação sacerdotal, mas eram os que acompanhavam os feridos e os moribundos em situações extremamente difíceis e em condições também extremamente perigosas. Tudo isto ajudou a formatar um pensamento que tentava conciliar um conjunto de elementos culturais de natureza
profana e de natureza religiosa. Para além disso, e isso também foi extremamente importante para ele poder dar origem ao pensamento que teve, enquanto por um lado seguiu a via do sacerdócio e tendo sido ordenado padre e estudado, portanto, filosofia, teologia e tudo, seguiu a carreira científica. Ele, quando esteve no Egito, era professor de física e química aos miúdos. Depois, mais tarde, trabalhou no Museu de História Natural e manteve sempre a relação com a parte científica, certificações em geologia, botânica, zoologia, e, portanto, e mais tarde veio a ser convidado e fazer parte da Academia de Ciências Francesas. Portanto, eu penso que é um caso, haverá com certeza outros, mas de uma pessoa que seguiu ao longo de toda a sua vida um progresso enorme, quer do ponto de vista religioso, quer do ponto de vista científico. E isso trouxe-lhe imensos dissabores, porque nessa altura havia um grande divórcio entre esses dois mundos e, se calhar, as pessoas que se dedicavam à ciência achavam que a religião era só para aqueles que eram ignorantes, e aqueles que se dedicavam à religião achavam que a ciência era muito perigosa. E isso levou a que o Teilhard de Chardin, na segunda parte da sua vida, tivesse grandes dificuldades na publicação dos seus textos, que tentavam passar ao papel o seu pensamento teológico, e isso veio a ser recuperado pelos seus discípulos e, como eu disse logo ao princípio, e com o apoio, nomeadamente, dos últimos papas, nomeadamente o Bento XVI e o atual, o Papa Francisco, quer dizer, que acham que foi muito importante o seu contributo. Bom, o que foi, dito isto, como introdução, mas eu achei que era importante, existe um plano, que penso que é do conhecimento de todos, em que, com base num livro sobre Teilhard de Chardin, mas que foi feito em francês e agora existe uma edição portuguesa e o António Paixão está a distribuir pelos participantes neste grupo dos textos que vão ser tratados sucessivamente, e temos aqui um número infinito de reuniões quinzenais em que são intercaladas as reuniões de exposição dos textos com depois reuniões para diálogo. Eu penso, e começo logo por mim, o meu papel aqui é só chamar-vos a atenção para aquilo que são, quanto a mim, os aspectos principais a reter, mas que obviamente é fundamental que, se possível ainda antes, se não a posteriori, leiam, porque não fazia sentido estar eu aqui a ler pausadamente o texto todo. Eu vou apenas chamar a atenção daquilo que me parece ser as coisas principais. Eu penso que já acabou de ser dito ou indiciado, o Teilhard de Chardin, desde muito cedo, tomou sentido do caráter da evolução do universo. Segundo ele, essa evolução que se estendeu por um tempo, não sei, de vários milhões de anos, houve uma fase de pré-vida ou cosmogênese, que é, enfim, o tema que me teria sido dado hoje, ao qual se segue uma fase de vida ou biogênese, e mais tarde surge o pensamento ou a antropogênese.
No fundo, e indo às várias ciências, a evolução do universo tem uma fase inicial que se pode chamar o domínio da física. Mais tarde, com a evolução, entramos no domínio da química, depois na biologia e mais tarde com a aparição do Homo sapiens da antropologia. E ele considera no universo, isto é importante, o paradigma dos três infinitos. Ao estudarmos o universo, nós vamos do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Portanto, quer se estudemos os átomos, quer se estudemos o universo, há um contínuo entre isso. Mas há também um outro infinito, digamos assim, que acompanha isto, que é o infinitamente complexo. Daí os três infinitos. Depois, e isto é que está na base da teoria de Teilhard de Chardin, que foi o contributo que Teilhard de Chardin nos dá, é que desde o princípio houve um processo lento de agregação e de organização que começa com as partículas iniciais da matéria inerte, a tal cosmogênese, está-se a formar o cosmo. Muito mais tarde, a um nível de complexidade muito maior, entramos na biogênese, portanto aparecem os organismos vivos, e muito mais tarde o homem, a qual se pode chamar a antropogênese. Há depois também um quarto, uma quarta fase, que é, parece um palavrão para quem não ouviu falar nunca, mas é a gênese do pensamento, que em grego se diz noogênese. Voltando à cosmogênese, o Teilhard parte do princípio que as partículas elementares da matéria constituintes do universo estão em evolução e que se vão agregando entre si para atingir um nível cada vez mais complexo, como acabou de ser dito. E isto é que pode ser chocante para as pessoas que nunca pensaram nestas coisas e estavam habituados. Ele considera que há um contínuo entre o espírito e a matéria. Porque é assim, a matéria, ao tornar-se cada vez mais complexa, seguindo estas fases, de alguma forma está a dar origem ao espírito. Portanto, segundo o Teilhard, a matéria é constituída por uma multiplicidade de corpúsculos extremamente pequenos, aquilo que se chama radicalmente particular. Todos estes corpúsculos se encontram estreitamente ligados entre si e todos eles interagem permanentemente no momento das suas múltiplas interações em energia. Portanto, tudo o que eu disse até agora é assim: há matéria, há a vida, há os homens e houve um contínuo entre eles. Não há um dia em que desapareceu a matéria e passou a haver só vida. Não há um dia em que desapareceu a vida e passou... Quer dizer, havia as plantas e os animais. Tudo isto tem uma certa sequência. A matéria que inicialmente
surge como uma espécie de poeira de partículas iniciais, aquilo que hoje em dia é vulgar chamar o Big Bang, não sabemos quando é que foi, não se pode medir, que é a origem disto tudo, e que se encontra desde o princípio em um caminho a uma gênese de maior complexidade, isto é, a criação não foi feita toda de uma vez, nem em 7 dias, a criação é um processo continuado que surgiu ab início e no qual nós somos participantes. E pronto, e a partir daí a matéria dará origem à vida e por aí fora. Eu disse de uma forma muito sintética aquilo que é a fase inicial que dará origem depois às outras. A próxima sessão, o padre Andreas Linde irá falar sobre a biogênese, portanto, a formação da vida, a formação do pensamento, que deu origem, portanto, à antropogênese. E haverá depois uma terceira reunião para reflexões sobre estas questões. Pronto, eu disse da forma de propósito mais sintética que possível aquilo que eu achei que era mais importante salientar. Claro que o livro tem algumas páginas que eu sugiro que aquilo que eu disse, no fundo, por exemplo, agarrando aqui no início do capítulo que é a visão científica, Teilhard pensa que desde o que é possível encontrar um fio condutor à sequência do cosmos, da vida e do pensamento. É isto que a gente disse no princípio, mas o pensamento de Teilhard é isto, desde até ao fim, que depois foi evoluindo e teve muita dificuldade em que isto fosse aceito. Vou ler agora, não queria, mas o texto final daquilo que eu acabei de dizer, que se chama A Evolução da Matéria, diz o seguinte: a matéria que se apresenta originalmente, também já disse isso, sob a forma de uma poeira de partículas saídas do Big Bang, encontra-se ela própria em estado de gênese rumo a uma maior complexidade. No passo de corpuscularização que se operou no começo do universo, sucedeu a formação dos grandes agregados, as galáxias, estrelas, planetas, onde o processo de complexificação prosseguiu, fazendo aparecer átomos cada vez mais pesados que vão espalhar-se pelo espaço-tempo à medida que cada estrela vai morrendo. Nos planetas como a Terra, esta complexificação prossegue numa dupla direção, ou um mundo que cristaliza, que é o mundo mineral, com combinações químicas relativamente pobres, mas na origem de diversidade das rochas e estruturas geológicas, e no mundo que se polimeriza, dos polímeros, o mundo da química orgânica, essencialmente a do carbono, que vai estar na origem de macromoléculas cada vez maiores e mais complexas, futuros, ele chama tijolos dos sistemas vivos. Para se formar estas moléculas têm necessidade de recorrer a cadeias de reações químicas, no curso das quais os diferentes componentes em presença retroagem entre si. É o passo da regulação que o Teilhard descreve perfeitamente, mas sem o nomear explicitamente para ele. É um momento essencial e indispensável que se realiza desde os primórdios da Terra juvenil. Se desde o primeiro instante em que foi possível o orgânico não se pusesse a existir sobre a Terra, já mais tarde ele teria começado. Pronto, portanto, é assim. Aquilo que aconteceu corresponde a um plano. Nós, os crentes, podemos dizer divino, só que se foi
avançando ao longo dos tempos. Eu realmente foi relativamente pouco aquilo que eu disse até agora, mas eu acho que é o essencial deste conjunto. O António, quer dar alguma sugestão, que se repita alguma coisa? Ou... O António está sem microfone. Está-me a ouvir agora? Sim, senhor. Pronto, Frederico, muito obrigado. O Frederico fez bem, remeteu para a leitura, porque este texto é muito inicial da concepção que o Teilhard desenvolve no fenómeno humano. Basicamente, estamos sobre as visões que ele aí descreve. Referiu-se aí bem à descoberta por ele da lei da complexidade de consciência. Talvez, se me permite, vou acrescentar só um pequeno detalhe, é que o Teilhard teve a percepção de que esse processo de complexificação correspondia a um aumento de psiquismo na matéria. Ele defende que a matéria inclui em si um certo grau de psiquismo que, à medida que se vão produzindo todas as complexificações que fazem passar, como bem disse, do domínio da física ao domínio da química e depois ao domínio da biologia, para terminar na antropologia, todas essas complexificações sucessivas e progressivas e expansivas em todos os sentidos correspondem a aumentos do tal psiquismo. Portanto, a matéria tem em si o potencial de vir a revelar o quê? O espírito, que vai eclodir em pleno ao nível do homem. Quando o animal homem acede a uma categoria de pensamento reflexivo que lhe permite sentir em si também a presença do espírito. Portanto, a complexificação, o Teilhard, quando define esta lei da complexidade de consciência, é uma lei que ele definiu, significa exatamente isto, é com a cada aumento de complexificação de um elemento corresponde um enriquecimento psíquico. Isto permite depois traçar um percurso evolutivo, podemos dizer, retrogradar um conceito de consciência e de espírito ao nível da matéria inerte, isto é, não poderia haver, que é a tese do Teilhard, não poderia eclodir ao nível do humano uma capacidade, uma valência de espírito, de consciência, se isso não estivesse inerente à complexificação progressiva. Portanto, se a matéria, nos seus estádios mais simples, mais reduzidos, mais encoativos, não tivesse esse potencial de enriquecimento psíquico, não poderia nunca chegar ao homem ao nível a que chegou. Isto para dizer que Teilhard defende que a evolução é um processo universal e que tudo se faz por evolução, inclusivamente a consciência. Por isso ele chama a complexidade de consciência. Isto foi só para arredondar um pouco aqui este aspecto da lei do Teilhard, que é muito importante, é muito central
em tudo que nós agora daqui para a frente vamos estudar sobre a visão de Teilhard, tem que estar bem presente esta força da concepção da complexificação associada à elevação de níveis de consciência. E pronto, parece-me que realmente o essencial está abordado. Evidentemente que convém que quem está a participar neste curso faça o estudo desta matéria nas páginas que foram indicadas, que é páginas 23 a 29, onde podem aprofundar estes conceitos que foram aflorados aqui e que vai-lhes permitir, no dia 14 de dezembro, quando houver uma sessão prática, aberta, de discussão, proporem as suas reflexões e as suas, digamos, as suas dúvidas. De qualquer maneira, como... Ora, deixa-me ver, está aqui um chat. Pronto, já está. De qualquer maneira, como temos bastante tempo ainda disponível, eu não vejo nenhum inconveniente em que possamos abrir os microfones e que quem quiser intervir ou colocar uma questão qualquer, o faça já. Temos ainda margem de tempo que permite isso. Portanto, quem quiser pode fazê-lo. Estamos à disposição. O Frederico e eu darei também uma ajuda se for preciso. Para isso, agradecia que levantassem a mão. Sabem como é, não é? Vão em baixo as reações e depois eu vou fazer para exemplificar, depois carrega-se num campo que diz levantar a mão e aparece uma mãozinha em cima do lado esquerdo que indica que essa pessoa pretende intervir. Não vejo mãozinha nenhuma. Mas tens aqui chat com 3. Que é isso? Olha, António, bom dia. Viva, não levantou a mão, mas está bem. Mas levantei a mão, Ah, mas não ele está bom, está bom. porque Ok, não... Teilhard. Ok, Michel. Olha, agradeço. É a primeira sessão a qual tenho a possibilidade de participar e estou muito contente com este curso, felicitando o nosso criador desta associação, o António, por todo o seu zelo, que é para nós um motivo eu diria, de dinamização interior. E agradeço também ao Frederico Melo Franco a apresentação feita. Não tenho nada a acrescentar, salvo talvez o modo como, a partir da filosofia, se podia hoje ver esta expressão complexividade consciência e porque pessoalmente tenho uma objeção sempre a mesma, que não é uma crítica a Teilhard, mas quando se fala de psiquismo na matéria, eu confesso que não compreendo. Compreendo a visão mística de Teilhard de Chardin e que surgiu durante a guerra, fim de junho de 1917. O olhar de Teilhard de Chardin torna-se um olhar místico, apesar de estar envolvido na guerra, e nessa altura fui verificar o que acontecia na guerra de 14 a 18, quando ele teve a sua intuição mística que ele vai retomar
no livro, o quarto volume, O Meio Divino. Mas não percebo, filosoficamente, que se possa falar de psiquismo na matéria. Não sei se vou dizer a mesma coisa, mas eu diria o psiquismo da matéria vem do olhar humano que, quando se debruça na matéria, vê na matéria quase um pressuposto ou uma predisposição, como disse, na complexidade de consciência. Então, é a consciência que reconhece na complexidade cada vez maior do real a possibilidade de sua emergência. Mas enquanto não houver esta emergência, eu não percebo muito bem como se possa falar de psiquismo na matéria. Só Deus pode ver, quando não há consciência humana, eu diria, só Deus pode ver na matéria com uma preparação de consciência humana, porque é preciso, para ter o psiquismo, é preciso ter uma personalidade espiritual. Ora, nela própria, não vejo como a matéria possa ser chamada espiritual. Somos nós que podemos reconhecer nela um dinamismo de espiritualização. Mas para quem, para a matéria não pensa. Então, se a matéria não pensa, só pode ser chamada preparação do psiquismo do ponto de vista do próprio psiquismo humano e divino. Divino, em primeiro lugar, é humano para nós. Mas esta dificuldade que tenho na expressão de psiquismo de matéria para Teilhard, talvez seja mais perceptível, mais, eu diria, superável a partir de uma visão mística como aquela que Teilhard descreve no volume segundo, que corresponde um pouco às páginas que nós lemos para esta sessão hoje. Então, nestas páginas, vemos como Teilhard de Chardin tem uma cosmovisão, eu diria, mesmo durante a Guerra 14-18. E esta visão é já uma visão mais mística do que científica. O que é que acham? Frederico, quer Não, acho bem, quer dizer, não. Eu percebo, eu estou a falar, eu percebo que faça confusão às pessoas a utilizar a expressão psiquismo da matéria, que é evidente. Mas acho que o Michel deu uma boa possibilidade de se compreender esta designação. E é uma questão de convenção. se me permitem, eu também dou uma chega. Claro que o Michel, como profissional da filosofia que é, fica mais inquieto, digamos assim, a possíveis imprecisões ou faltas de rigor até no próprio Teilhard de Chardin, como o Michel acabou de assinalar, que não está plenamente de acordo com o pensamento dele nesse aspecto. Muito bem. O que eu gostaria aqui apenas sublinhar, porque não sou filósofo e, portanto, não me vou bater em duelo com o Michel por esta dama,
eu apenas faço referência àquilo que o Teilhard registrou das suas convicções na obra maior dele, O Fenómeno Humano, onde ele realmente descreve com minúcia todos estes passos do seu pensamento. Eu parece-me que o que leva Teilhard a fazer esta afirmação de que o psiquismo é inerente aos estadios mais incoativos da matéria, como condição para que ele depois ecluda mais tarde ao nível do pensamento, que apenas o homem pode exercer, vem de ele associar esse processo a um processo de criação. Portanto, quando o Michel diz que há aqui uma visão mística, eu acho que sim, que tem razão. O próprio Teilhard, quando escreveu O Fenómeno Humano, logo no início tem muito cuidado em dizer eu vou tratar apenas do fenómeno e só do fenómeno, mas quando se lê o fenómeno humano, tem-se sempre uma sensação de que o pano de fundo de toda aquela exposição que ele diz ser científica é, de facto, um plano de fé. Ora, quando ele diz que o espírito habita a matéria, que o espírito é uma outra face da matéria, ele refere-se a toda a matéria, não refere só a uma matéria já espiritualizada a um determinado nível. Ele atribui essa presença à matéria lato sensu. O que é que isto, como é que eu interpreto isto? Se o Teilhard, depois, nos seus escritos espirituais, afirma que Deus cria por evolução, que o Espírito de Deus é insuflado na criação. Logo, quando ele diz que há um psiquismo inerente à matéria, de alguma maneira, ele está a fazer, está a associar essa presença de psiquismo na matéria à presença do espírito, com letra grande, com maiúscula, na matéria. Portanto, se existe um processo de espiritualização da matéria que ele descreve ao longo de toda a sua obra, nos mais diversos ensaios, portanto, se há um processo de espiritualização da matéria, ele está associado a esses acréscimos de nível de psiquismo que acompanha as complexificações sucessivas. E as complexificações são sempre complexas, porque partem de um elemento para um conjunto de elementos, e desse conjunto de elementos, associando-se a outros, depois complexificam-se num nível superior e assim sucessivamente. E através disso e atrás desse percurso vai aumentando o nível de psiquismo e vai aumentando, digamos, a potência, a potencialidade de um dia isso se converter numa eclosão do próprio espírito. Portanto, a revelação do espírito no homem, como ser portador ou portador de uma inteligência com capacidades intelectuais que são a novidade, alerta-nos para isso. Há uma grande novidade no processo evolutivo, que é quando se dá o salto da reflexão. O passo da reflexão é uma coisa brutal na evolução universal, em que, a partir daquele momento, é o espírito que já está presente na criação.
e está presente de uma maneira atuante e com a capacidade que tem a humanidade de atuar de acordo com as suas percepções espirituais. Logo, a qualidade, o Teilhard também nos fala disso, há um salto qualitativo e a evolução, ele chega a dizer isto, a evolução tornou-se inteligente, tornou-se espiritual. Logo, mas a tese dele vem sempre na linha de que é desde o início que este processo está a evoluir. Isto não acontece por obra e graça do Espírito Santo num determinado momento. Não. O Espírito, com E grande, está presente porque foi insuflado por Deus na criação desde o início. O início que os cientistas chamam de Big Bang, que eventualmente há outro início qualquer para a criação que nós não conhecemos, mas que há um processo histórico que de alguma maneira começou num momento determinado que hoje é possível detectar e definir de toda a evolução universal. Portanto, este processo histórico digamos, determina o que no final do processo, que ainda não acabou, mas que já avançou muito, se possa reconhecer como sendo um processo evolutivo de acréscimo de consciência e de acréscimo de imersão do espírito a partir da matéria e dos fenómenos materiais. Portanto, cruza-se aqui, o Michel tem razão, cruza-se aqui um plano objetivo, digamos, em que não há possibilidade de reconhecer objetivamente a presença desse psiquismo com um determinado pensamento místico que reconhece, que interpreta as coisas como ele depois nos define. Mas temos o Juan Fernández de la Gala, que felizmente é um amigo que fala português e, portanto, Juan, a palavra para ti. Fazes favor de avançar. Muito obrigado, Antônio. Esqueci meu português. Tentaré de falar espanhol muito devagar. Vou tentar de... Escutam bem? Sim, sim. Ok. Vou tentar de falar devagarzinho para que vocês entendam o que eu falo. Muito bem. Ok. Estoy de acuerdo, je suis très d'accord avec Michel Renaud, porque creo realmente que Teilhard debe utilizar quizás la palabra psiquismo, que nos parece quizás demasiado fuerte cuando pensamos en el nivel de las partículas atómicas, ¿no? O de los átomos o de las células. Hablar de psiquismo a esos niveles quizás nos choca. Sin embargo, yo creo que lo que Teilhard intentaba decirnos es que de alguna manera hay un psiquismo en brote, un psiquismo naciente en pequeñas elecciones que incluso las partículas subatómicas son capaces de hacer. Me explico. Imaginen un electrón cargado negativamente. Cuando se acerca a otro electrón cargado también negativamente, se produce una repulsión. Cuando un protón se acerca a un electrón, las cargas eléctricas son contrarias y se siente una atracción. Fíjense incluso cómo ya desde las partículas subatómicas aparecen opciones. Es decir, uno puede rechazar o uno puede acercarse a. Es decir, en un nivel tremendamente simple, como solo puede hacerlo la materia a niveles muy simples, ¿no? Decisiones de atracción y repulsión que se parecen bastante a las decisiones informáticas de 0 y 1 que ustedes conocen y que son la base de nuestros sistemas informáticos, ¿no?
Ocurre también, por ejemplo, con el caso de algunos elementos químicos que tienen preferencia por unirse a algunos otros del sistema periódico. Por ejemplo, el silicio, en el mundo de la geología, tiene una gran tendencia a combinarse con el oxígeno. Frente a la gran gama de elementos químicos que hay en el sistema periódico, el silicio muestra una preferencia por el oxígeno y de esa manera se forma el óxido de silicio que forma pues, el cuarzo, que es uno de los compuestos más abundantes, ¿no?, en la superficie de la Tierra. Nos pasa exactamente lo mismo si subimos un poco en el nivel y nos vamos ya a macromoléculas como las proteínas, en donde su larga estructura de aminoácidos hace que haya radicales que son hidrófilos, es decir, amantes del agua, y hay otros que son hidrófobos, es decir, rechazan el agua. Y eso hace que los radicales hidrófobos intenten reaccionar entre sí y los hidrófilos se acerquen al mundo acuático que rodea siempre a la proteína. Y eso permite que la proteína se pliegue en el espacio en forma realmente sorprendente y que son la base realmente después de su función, ¿no? Estoy seguro de que ustedes también recuerdan del bachillerato cuando nos explicaban que en el ADN, frente a una adenina, había siempre una timina y no otra base nitrogenada, y frente a una guanina había una citosina. De alguna manera, esto es, a nivel muy simple, una elección. La adenina elige a la timina y la guanina elige a la citosina. Es decir, es un psiquismo a un nivel muy básico. Yo creo que a este tipo de cosas probablemente se refería Taylor. Si subimos de nivel biológico, todavía lo vemos más claro. Por ejemplo, en la superficie de las células existe una capa de oligosacáridos que muchos de ellos tienen misiones de identificación celular. Cuando dos células se acercan, pueden reconocerse entre sí por la clave de oligosacáridos que hay en la superficie. Creo que esto ya de alguna manera es un intento de reconocer al otro, y reconocer al otro está en la base ya de un psiquismo que empieza a ser ya más complejo. No hablamos ya de reacciones de atracción o repulsión, estamos hablando ya de elecciones, ¿no?, de reconocimiento del otro. Este procedimiento es, por ejemplo, el que usa el espermatozoide para acercarse al óvulo y poder reconocer que el óvulo al que se acerca es de su especie. Imagínense el caos oceánico que se crearía si cualquier esperma... Saben que la mayor parte de los organismos acuáticos tienen fecundación externa, lo que significa que los machos lanzan al mar sus espermatozoides y las hembras lanzan al mar sus óvulos. Si cualquier óvulo de cualquier especie se pudiese mezclar con cualquier espermatozoide de cualquier especie, el caos zoológico sería absoluto y los zoólogos no serían capaces de mantener en pie las quimeras absurdas que podrían salir de esas uniones. Ciertamente, cada espermatozoide debe reconocer al óvulo de su especie y solo unirse con él. Estamos hablando ya de un cierto... Aquí ya empieza ya a aparecer un psiquismo. Pero si quieren, podemos pasar al nivel de los tejidos. Y ahí nos encontramos que hay un sistema inmune que está en la base de los rechazos, ¿no?, de los órganos y de los tejidos. Hay un reconocimiento del otro, una aceptación de lo propio y un rechazo de lo ajeno. Y por último, por no cansarles más, si nos podemos ir, si quieren, al nivel ya del individuo, al nivel orgánico, y pensar en organismos tan simples como las plantas, que está claro que no tienen psiquismo, porque no tienen cerebro, luego no pueden tener psiquismo. Sin embargo, todos ustedes saben cómo una planta es capaz de reconocer hacia dónde viene la luz o dónde está el centro terrestre, puesto que la raíz crece siempre con un geotropismo muy definido. Es decir, estamos ya progresivamente, a medida que avanzamos en la evolución, a un nivel de psiquismo en ciernes, por así decirlo, ¿no?, de esbozos de psiquismo. Claro, cuando uno retrocede en esta pequeña aventura biológica, ¿verdad?, que les he contado aquí, pues estoy seguro de que ustedes podrán entender cómo ya en el electrón había algo de este psiquismo, a un nivel muy simple. Yo creo que a eso posiblemente se refería Taylor, ¿eh? Y bueno, ya si salimos del mundo de las plantas y nos metemos en el mundo de los animales,
pues no les puedo contar. Es decir, el lenguaje ya incluso en algunos... Esta mañana estaba dando un paseo por una marisma cercana y veía a los cangrejos violinistas macho moviendo su apéndice, ¿no? Sus pinzas para llamar a las hembras. Es decir, esto es ciertamente un lenguaje muy simple, pero un lenguaje. Y bueno, pues podíamos así llegar hasta el lenguaje que tenemos aquí montado esta tarde nosotros, ¿no? Que se llama Zoom, ¿verdad? Y que nos permite pues participar en esta noosfera improvisada en una tarde de jueves como la de aquí. Muchas gracias, Juan. Fue una intervención muy esclarecedora. Te agradezco muchísimo. Y voy a pasar la palabra a Leandro, que la pidió. Vamos. Obrigado, Antonio. Nada. Acho que é muito importante o conhecimento de currículum científico de Tellar. Tellar é doutor em ciências naturais. E esta questão é muito importante porque é doutor em ciências naturais na Universidade de París, enemiga del darwinismo. Darwin no entra en Francia hasta muy tarde. Por tanto, en Francia, o doctorado de ciencias naturales está organizado o paradigma de Cuvier, catastrofista. Mas o tiempo de Tellar comienza o conocimiento de teorías de Edward Suez. Ahí recomiendo un pequeño libro que yo escribí, que es gratis y es posible de baixar de la red. Por tanto, él estudió ciencias naturales en un contexto del catastrofismo de Cuvier con alguna cosa que comienza de Edward Suez. Terzo, en tiempo de Tellar, nadie planteaba origen del universo, porque era un problema no insoluble. En cuarto lugar, o tiempo de Tellar no se planteaba o problema de origen de la vida, porque Cuvier fala de fauna primordial, como después falará también Darwin, mas no sabe de dónde ha salido esa fauna primordial. O sea, que origen en su tiempo es un problema insoluble. Y por último, para terminar esto, tener en cuenta que Tellar está muy influido personalmente por la filosofía de Henri Bergson. Tellar es un científico, pero está, digamos, lastrado por el panpsiquismo vitalista de Henri Bergson, que eso dificulta mucho. La ciencia de Tellar es una ciencia influida por una filosofía que hoy se rechaza totalmente, que es la filosofía panvitalista de Bergson, puesto que la ciencia va por tanto, pienso que el tema del psiquismo en Tellar es muy secundario. Hay que pensar más en el Tellar más científico, más naturalista, como geólogo. Y perdonad si mi portugués es bastante malo. António, não se ouve. António, não se ouve. Que aconteceu, António? Peço desculpa, estava sem som. Peço desculpa. Eu estava a tentar gravar os links que o Leandro nos enviou, mas estou com uma certa dificuldade. Não sei, Leandro, podes enviar-me estes links por e-mail, por favor, para eu depois divulgar? Eu posso pôr na margem, compõe o... Não sei se não. Depois, quando acaba a gravação, desaparecem. Pronto. Agora,
Pergunto se haverá mais algum dos participantes que queira fazer uma intervenção. Temos ainda algum tempo. Posso? É uma questão de levantarem a mão, que eu vejo-os logo. Tá. Posso? Quem? Quem está a falar? É o Michel. Michel, com certeza. Vamos, força. Desculpem, não quero monopolizar o tempo, mas ouvi com muita atenção as respostas, a resposta que António deu e dos nossos amigos espanhóis, e pensei, por um lado, têm razão, por outro lado, depende daquilo que chamamos o psiquismo. E estava ouvindo as respostas do ponto de vista científico, como se o psiquismo fosse, e penso que têm razão, mas se fosse uma espécie de uma identidade que se realiza no encontro. Para mim, foi o sentido da minha intervenção, o psiquismo deve implicar a consciência de si, mas a consciência de si que consiste em, por assim dizer, desapropriar-se de si própria e encontrar-se na alteridade. Eu diria como Deus Pai que encontra a sua paternidade no Filho. E não há Deus Pai sem o Filho. Noutros termos, há uma diferença intrínseca em Deus. E o Filho e o Pai são o que são quando, por assim dizer, saem da sua identidade fechada sobre si para criar a sua, precisamente, presença espiritual. A diferença de minha posição, talvez filosófica, é que para poder falar dentro da matéria de uma certa presença do psiquismo, para mim é preciso uma consciência de si que explica a subida do psiquismo latente na matéria. Mas sem consciência de si, só podemos, a partir de Deus, para os crentes, e penso que o António fez muito bem em mostrar que no fenómeno humano de Teilhard de Chardin há uma visão científica, mas, por assim dizer, assumida a partir da fé. E, neste sentido, eu posso ver na matéria uma presença do psiquismo quando sei que Deus é espírito, isto é, que encontra a sua identidade numa certa alteridade. E os exemplos científicos que foram apresentados muito corretamente de uma espécie de união que se cria, seriam para mim não exatamente algo de psíquico, mas o reconhecimento por um espírito de sua característica de encontrar e de realizar uma unidade a partir de elementos separados. É um pouco, noutros termos, aceito o que foi dito, compreendo melhor as respostas que foram feitas à minha pergunta e penso que posso
compreender melhor o que foi dito, embora tenha uma certa reticência na medida em que, para mim, todo o psiquismo implica uma consciência de si. E antes, na matéria, a prefiguração do psiquismo que reconheço talvez como prefiguração, mas prefiguração que, se não fosse assumida ulteriormente num psiquismo humano e anteriormente num psiquismo divino, não permitiria falar de psiquismo. Eu pedi a palavra para voltar aqui um bocadinho à visão espiritual, digamos assim, de Teilhard, de todo o processo evolutivo. E cruzar esta ideia da lei da complexidade de consciência e da elevação do psiquismo com outra ideia que a obra de Teilhard nos transmite. Para quem lê Teilhard, enfim, eu não tenho a pretensão de ter lido tudo, mas daquilo que eu li, há como que uma trama de pensamento que se vai gerando, em que nós reconhecemos nesse enriquecimento do pensamento de Teilhard de Chardin, à medida que ele vai escrevendo novos ensaios, que o que ele diz num determinado momento tem muito que ver com tudo o que ele já disse noutros momentos. E não nos podemos esquecer que ele tem digamos, uma concepção de Deus que se liga com a concepção de criação e, ao mesmo tempo, de encarnação. Ele diz que o cristianismo é a religião da encarnação. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer com isto que Deus, à medida que vai criando, e cria por evolução e, portanto, por complexificação, portanto, à medida que que Deus vai criando, vai se encarnando na sua criação. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele se vai unindo ao que cria, ou está unido ao que cria. E, portanto, essa encarnação tem um paralelo, se não mesmo uma identificação com a criação. Portanto, encarnar e criar, Teilhard diz-nos, são duas faces da mesma realidade. Deus cria encarnando e encarna-se criando. Portanto, está neste processo em permanência. Hã? Sim, tem. Claro que o ponto ômega, diz-me ali a Lourdes, claro que o ponto ômega é a definição que ele faz da escatologia completa do processo evolutivo. Portanto, o ponto ômega é o ponto para que todo este processo converge. Mas, voltando só rapidamente à questão do psiquismo na matéria, que foi isto que nos, de alguma maneira, que esteve na base deste encontro de ideias e deste diálogo. Isso será, quer dizer, a ideia que o Teilhard produz de que há um psiquismo encoativo em todos os estadios da matéria, tem que ver, de alguma maneira, se nós depois formos buscar coisas que ele escreveu mais tarde, vamos perceber que com isso que quer dizer é o processo de encarnação de Deus na sua criação faz-se por evolução, por complexificação, por aumento de valências, não é? Sucessivamente, que eclodem finalmente
na imersão do espírito no ser humano inteligente e capaz, como ele diz, capaz de amar e de adorar. Quer dizer, aqui depois estão as características da humanidade que o ligam totalmente e intimamente ao processo criativo de Deus. Pronto, já disse o que me ocorria sobre isto. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, para não ficarmos aqui só os dois, o Michel e eu, a dizer coisas. A ver mais alguém era bom. E o Frederico? Boa tarde. Foi a base. Quem Boa é? tarde. Quem é? É o Paulo. Isto. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, eu só quero agradecer por terem me aceito nesse grupo de estudos. Que bom fala estar a ouvi-lo pouquinho- desde o Brasil. Isso, do Brasil. Só agradecer só, tá bom? Muito obrigado. Tivemos muito gosto, tenho muito gosto em tê-lo aqui presente e a Muito vê-lo tão obrigado. bem, está uma imagem perfeita. E então, Obrigado. Paulo, quer-nos fazer algum comentário? Somente conhecer, somente aprender com vocês. Duas coisas que nós temos em comum, a língua portuguesa e o meu interesse pelo Teilhard de Chardin. Tá? Sim, Muito senhor. obrigado. Nada, teve muito gosto em vê-lo e em conhecê-lo. E apareça sempre, é um sacerdote brasileiro, o padre Paulo Sérgio Martins. De onde é que vem, Paulo? De que cidade é que nos está a falar? Eu estou no interior de São Paulo, numa cidade chamada Castilho. Eu sou pároco aqui há 7 anos. Tenho mestrado em filosofia e atualmente faço doutorado em literatura. Boa, sim. Muito bem. E já leu alguma obra do Teilhard de Chardin? Eu estava prestando atenção à proximidade. O Teilhard de Chardin eu conheço muito pouco e tenho muito interesse via o Elan Vital do Henri Bergson, agora há pouco citado. Sim. Tem muita proximidade da filosofia do Elan Vital com o Sim. psiquismo do Teilhard de Chardin. Muito bem. Muito obrigado, Obrigado, Paulo. gente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até breve. Até à próxima. Bom, não sei, talvez nós agora pudéssemos fechar a reunião. Lembrando que no dia 2 de dezembro temos a próxima sessão com o tema Vida ou Biogênese, a cerebralização, o pensamento ou antropogênese. Portanto, como estamos a ver, a intervenção do Frederico introduz este capítulo numa sequência lógica, portanto, da cosmogênese passa-se para a biogênese e para a antropogênese. E quem vai fazer esta palestra é o padre André Slint, que é um jovem jesuíta que está muito identificado com a nossa associação, tem-nos feito algumas intervenções muito interessantes, tem obra publicada sobre Teilhard de Chardin. Eu posso, quando fizer agora a convocatória para a próxima sessão, posso mencionar a bibliografia que o André Slint tem sobre Teilhard de Chardin. Frederico, quer dar uma palavra também de despedida da nossa sessão? Foi um prazer e uma honra ter tido este pontapé de saída. É evidente que, para se ter uma ideia um pouco mais completa, não se chega, era preciso pegar para algum assunto. E começámos pela cosmogênese, mas é evidente que tudo isto só faz sentido se tivermos a visão do conjunto. Cosmogênese, biogênese, antropogênese e por isso. Portanto, estou de acordo com aquilo que foi feito, deixar a discussão para, não a próxima reunião, mas para aquela que vem a seguir. Aí sim, acho que já faz uma unidade lógica as duas reuniões com estes 3 temas. E pronto, e cá estamos.
Eu gostaria ainda de acrescentar que este curso não é, digamos, uma construção académica com todas as, como é dizer, com todo os elementos organizativos de um curso. Eu diria mais que este curso é uma experiência que nós estamos a viver todos. Portanto, temos este livro que nos serve de guia, mas no qual nós não precisamos de ficar fechados numa prisão. O livro remete-nos para uma vastíssima bibliografia sobre Teilhard e detalhar. Estão aí, está no PDF a que todos têm acesso, está lá indicada toda essa bibliografia, e o que eu espero é que a aproximação dessas obras possa despertar o interesse de cada um de ir à procura de mais do que aquilo que propriamente está no livro. No entanto, o livro é um bom guia, é feito por uma pessoa que tem passado muitos anos a ensinar sobre Teilhard de Chardin em diversas faculdades em Paris. Portanto, é uma pessoa muito experiente, muito conhecedora do pensamento e da maneira de abordar o pensamento de Teilhard de Chardin. E, no fundo, este livro é fruto dessa experiência pedagógica sobre Teilhard de Chardin, e nota-se, ao ler o livro, penso que se nota que há ali um encadear de matérias, de elementos que vão fazendo sentido uns a seguir aos outros. Portanto, é uma experiência, como eu dizia, não... Se calhar para a próxima vez que façamos este curso, teremos já outra experiência mais madura, mas agora estamos a fazer um pouco caminho, e eu penso que é isso que eu gostaria de recolher de todos os participantes, é a sua participação, para que não seja somente ler um livro, mas sim ventilar e dialogar e refletir sobre ideias que nos interessam a todos, não é? Bom, então, meus amigos, eu com isto despeço-me de todos, agradeço muito ao Frederico a sua apresentação, agradeço muito ao Juan, ao Leandro e ao Michel os contributos muito, muito importantes e sólidos que nos deram, que estão gravados. Vocês vão receber a gravação, o vídeo desta gravação, e aí poderão voltar a ouvir com mais atenção, com mais pormenor, as coisas que aqui foram ditas. Boa noite a todos, desejo-vos o melhor de tudo para as vossas vidas até ao dia 2 de dezembro. Vamos aproximando do Natal e, portanto, vamos já vivendo, estamos já no Advento quase. Que seja um bom Advento para todos. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.